Muito bem, gente. O pessoal todo entrando novamente. Muito obrigado. Desculpem pela interrupção. E agora vamos ver. Se o desembargador Ramon conseguir fazer o pedido, eu também posso aceitá-lo, desembargador. Vamos ver aqui. Desembargador Ramon, vamos ver se a gente consegue começar. Fiz o pedido aqui. Vamos ver se agora a nossa conexão funciona direitinho. Agora sim. Agora Agora sim, sim. Tudo bem, desembargador Ramon Medeiros, de tudo bem. Paraná. Mas, Mas gostaria de então agora que estamos, participação. eu que agradeço o convite aí formulado pela segunda vice-presidência do Tribunal de Justiça do Paraná e recebi com muita alegria para ajudar aí, né, nessa estruturação que tem sido feita em relação ao Sejusc de recuperação empresarial, na pessoa do meu dileto e caro amigo desembargador José Laurindo de Souza Neto, que faz aí um trabalho muito ativo e tem se preocupado muito em, para além de tudo, todo o dinamismo dele, de cumprir todas estas determinações e recomendações do CNJ em matéria de mediação, que é uma importante função da segunda vice-presidência. Então, seja através do NUPEMEC, seja através da instalação recentemente agora do Sejusc bancário e agora do Sejusc da recuperação empresarial. Então, entrando aqui um pouco no tema, é uma iniciativa pioneira, depois os nossos ouvintes aí vão também conversar com o professor e desembargador César Cury, ele vai falar um pouco do que tem sido feito lá no Rio de Janeiro, as iniciativas, mas é uma iniciativa pioneira do Tribunal do Paraná, esta do Sejusc de recuperação empresarial. Temos notícia aí de alguma coisa sendo feita no estado do Tocantins, mas talvez com essa organização, enfim, digamos assim, com esse formato que está se dando aqui, talvez seja o primeiro caso, como se recentemente noticiou aí em alguns jornais. Então, muita alegria que a gente, né, pode participar, fico à disposição aí. Pois é, desembargador, eu estava falando anteriormente, antes da conexão nos derrubar, esse novo Sejusc, ele acabou de ser aprovado pelo NUPEMEC, e agora ele está nessa fase de estruturação. Como que ele deve funcionar? Quais os objetivos? Como vai funcionar esse novo serviço? Bem, de fato, só para se ter uma ideia, esse Sejusc é uma ideia que já havia o desembargador José Laurindo já tinha essa ideia há algum tempo, e agora na pessoa também do professor e magistrado do Tribunal do Paraná, doutor Antônio Evangelista Neto, que vai participar conosco, resolveu-se então criar esse Sejusc lá na comarca de Francisco Beltrão. E como disse ontem, uma conversa prévia, Francisco Beltrão é uma importante cidade do sudoeste, no nosso querido sudoeste do estado do Paraná, uma cidade com bastante relevância naquela região do estado. Eu, inclusive, sou natural de uma cidade ali perto. E, então, coincidentemente, a partir dessa ideia, e o professor Neto, que também é um apaixonado aí pelas causas de direito empresarial, por ser professor há muitos anos, mestre e doutor nesta matéria, é que tudo isso houve um alinhamento e tudo conspirou para que pudesse ser realizado esse grande projeto pioneiro. E a ideia aqui é trazer toda essa experiência que a segunda vice-presidência já tem nos processos de mediação, com os Sejuscs aí espalhados aí pelo Paraná todo, numa temática bastante específica da recuperação empresarial. E essa aprovação, inclusive já a aprovação no PMEC do Sejusc de recuperação empresarial, já foi em ambiente virtual, ou seja, já dentro desse delicadíssimo momento aí dessa crise sanitária que vivemos em todo o país. Então, e coincidentemente, e talvez isso tenha até acelerado esse processo, é um momento talvez que nós mais estejamos precisando de mediação nesta área empresarial, porque de fato a pandemia acelerou, agravou ou levou vários empresários à situação de crise ou pré-insolvência.
Desembargador, eu queria registrar aqui, a gente tem muitas pessoas do interior nos assistindo, seja o Francisco Beltrão está aqui presente, o Cândido Rondon, Cascavel, todos. Então, nós temos muitas pessoas elogiando já, agradecendo a participação. O Alaor mandou um abraço para o senhor desembargador, já nos parabenizou aqui pela live. Dando sequência aqui, desembargador, esse é um novo serviço, ele segue algumas recomendações do CNJ. Né? Você pode falar quais são essas recomendações? Então, o CNJ, o conselho criado após a reforma de 2004, ele sempre teve em mente essa questão da mediação, né? Com aquela velha máxima de ir conversando que se resolvem as coisas. Então, para além de todo o aparato judiciário, e assisti, inclusive, uma entrevista do professor César Cury sobre esse tema, foi o Código de Processo, com o advento do Código de Processo Civil, aí sim apareceu a figura do CEJUSC formalmente, e o CNJ passou ainda, então, a incentivar mais que as questões se resolvessem pela via da conciliação, e da mediação, nesse caso aqui. Por esta razão é que o CNJ, e a recente lei de mediação também, mas há duas recomendações recentes do CNJ, uma inclusive já quando deflagrada aí esta crise sanitária que estamos vivendo, que é a resolução 63, de 31 de março de 2020 agora, que inclusive faz uma recomendação específica para processos de recuperação judicial e, no caso, falência. Então, aqui a gente, para além dessa questão específica da recuperação, e de todo esse trabalho que o CNJ há muito tempo vem fazendo, ou seja, inclusive o critério de se solucionar um processo, por exemplo, por mediação, ou até para os juízes pela conciliação, ele é considerado pelo CNJ até, ele é um critério de desempate aí, até eventualmente em promoções é um critério formal este. Por quê? Porque uma vez o processo solucionado via mediação ou conciliação, o processo estará definitivamente resolvido, né? Não teremos aí outros recursos. E aqui, como a situação é muito sensível, ou seja, nós temos hoje um país todo sem saber direito o que está acontecendo, os empresários, eu vi uma aula recente do professor Daniel Carno Costa, e ele se referia exatamente a essa questão, um restaurante de um bairro, o cidadão do dia para a noite não pode funcionar o restaurante, tem que pagar suas contas, tem seus fornecedores, enfim, tem suas dívidas, não tem mais a renda. Então, como é que faz isso? E hoje o Tribunal de Justiça do Paraná, segundo a vice-presidência, está dando esse passo importante, começando lá com a comarca de Francisco Beltrão, mas isso podem se seguir aí outros projetos em outros locais, mas justamente para ter esse momento, esse local adequado, para que essa mediação possa ser conversada. E sei também experiências incríveis que houve no Rio de Janeiro, enfim, em outros estados da federação, justamente em que se chega ao consenso de estabelecer melhor os débitos, e aqui no caso da recuperação, estamos falando aí de fase pré-processual, ou seja, nesse caso da pandemia agora seria exatamente o caso. Exatamente esse ponto que eu ia tocar agora, desembargador. Está no momento de crise econômica em que esse assunto é extremamente importante, né, para pequenos e grandes empresários. E é justo que a gente abre a opção das pessoas acesso a esse serviço, não só pelo meio processual, mas como o desembargador falou agora, esse meio pré-processual, ou seja, anterior à abertura de um processo, também vai poder ser feito nesse CEJUSC, correto? Exatamente. Eu me lembro, como se fosse hoje, quando o doutor Anderson Fogaça, que é o juiz auxiliar da segunda vice-presidência, me explicou detalhadamente, aí talvez há uns 6 meses, ele me explicou como que funcionava esta conciliação pré-processual, as vantagens, os avanços que já tinham acontecido, enfim, e fiquei muito feliz quando isso também foi transportado para a recuperação.
Porque na recuperação nós temos aqui, e debatemos isso aí na formulação do projeto, nós temos duas situações. Uma situação de recuperações já em curso, que é inclusive esta recomendação do CNJ é para recuperações em curso, que sejam priorizados alguns atos, enfim, sejam olhados com bastante cautela determinadas situações, porque a situação do país se agravou muito com esta crise sanitária, e esta situação pré-processual, portanto, ainda não há o pedido de recuperação, um máximo de discrição e sigilo, isso vai ser levado ao Sejusc, a este Sejusc de recuperação, e o empresário vai lá narrar como é que está a situação dele. E até me ligou um advogado hoje à tarde para me perguntar: desembargador, será que vai funcionar esse sistema? Eu disse para ele: olha, tem tudo para funcionar, porque nós temos numa ponta credores querendo receber os seus direitos, mas também com a certeza de que o país passa por um momento muito difícil. E, de outro lado, devedores que talvez nunca tiveram problema financeiro e, de repente, estão numa situação dessa. Então, o tribunal está propiciando justamente esse momento adequado para que as pessoas possam conversar e possam chegar a soluções as melhores possíveis. Desembargador, eu quero registrar aqui algumas participações de fora do estado. A gente tem a participação do Paulo Henrique de Goiânia, que está nos acompanhando, e o presidente da OAB de Palmas, o doutor Eduardo Tobeira, também está nos acompanhando. O doutor Emerson Fukushima, aqui da OAB do Paraná, também está nos assistindo na live. Agradeço a presença de todos vocês. Desembargadora, agora com relação ao nome, né? Ou seja, a recuperação empresarial, ele vai tratar, então, dessas questões para evitar a falência das empresas, mas também podem ser outras questões empresariais, né? Porque da escolha desse nome ser recuperação empresarial. Exatamente. Como nós dissemos aqui no início, a recuperação, recentemente até o STJ fez um grande simpósio sobre esse tema da mediação em questões empresariais, e eu me recordo de ter lido um artigo e ouvido boa parte da palestra do ministro Marco Buzzi, exatamente sobre as vantagens da mediação na recuperação judicial. É justamente porque, como nós podemos aqui chegar à conclusão de que a empresa, com o auxílio do Sejusc, ela pode se recuperar, ou seja, se recolocar normalmente no mercado, ou seja, e portanto numa fase pré-processual, que é o que nós dissemos há pouco também. Daí o nome de recuperação empresarial, justamente porque vai se buscar esta recuperação neste modelo definido aí a partir do Código de Processo Civil, mas que também foca na mediação, que, como disse, é uma forma de se resolver definitivamente os problemas. E aqui também a gente sempre tem que pensar que quando você tem um empresário, você tem uma série de fornecedores, você tem uma série, você tem contratos aí de ordem trabalhista, fiscal, enfim, mas tratando aqui o que interessa ao processo civil, a questão civil, os fornecedores, enfim, os bancos, enfim, uma série de relações privadas que tem o empresário no meio. E é por isso que não adianta você pagar toda a dívida de um e esquecer de outro, que também aquela cadeia empresarial pode ser desfeita, ou seja, o que tem acontecido muito, que nós temos ouvido agora na pandemia, são reações em cadeia, ou seja, a bancarrota de um empresário acaba gerando a de outro e assim sucessivamente. Essa razão também de haver esse modelo, e hoje aí em tempos de pandemia, nós estamos nos habituando aí a este ambiente virtual, né? Como bem mencionado aqui, hoje é uma forma de a gente se comunicar com as pessoas e nós estamos cada vez mais habituados a isso. Então, né, neste primeiro momento aí de forma virtual, tenho certeza que o doutor Antônio lá em Francisco Beltrão vai se desincumbir da melhor forma, até por toda a competência que ele tem demonstrado e o amplo, vasto conhecimento nessa área do direito empresarial.
Desembargador, como o senhor falou, várias pessoas vão ser beneficiadas por esse novo serviço. A gente vai chegando ao final da sua participação. Eu quero fazer mais uma colocação para a gente finalizar. Então, eu queria, antes de mais nada, dizer que acho que é um grande passo que nós estamos dando aqui, e para responder justamente aos anseios aí de toda a comunidade jurídica em geral, advogados, Ministério Público, todo mundo. Eu acho que é um grande passo que o tribunal está dando na criação desse Sejusc de recuperação empresarial. E agradecer aí as diversas pessoas que estão prestigiando essa live nossa aqui, retribuir aí os abraços encaminhados do Dr. Eduardo Tobeira, Dr. Juliano Murbach lá e os acadêmicos da Univel, amigos nossos, Dr. Emerson Fukushima, enfim, Dr. Eduardo Viana, Juiz de Palmas lá, enfim, todo esse pessoal aí que está sempre com a gente aí, e tenho certeza vão ainda ver os sucessos desse projeto. Queria agradecer muito, então, aí a tua condução e todos os que nos prestigiaram aí. E vou ficar aqui ouvindo nossos amigos aí, o Dr. César Cury, estivemos juntos no FONAGE lá em Foz do Iguaçu, um grande conhecedor dessa matéria, um professor, e o Dr. Antônio Neto. Um grande abraço a todos e muito obrigado. Muito obrigada, desembargador. A Souza Neto está nos assistindo, pediu para agradecer em nome dele a presença do desembargador aqui. Muito obrigada pela participação. Um grande abraço para ele também. Obrigada. Eu vou desconectar o desembargador agora e vou chamar na sequência o nosso próximo convidado, o desembargador César Felipe Cury, que ficou nos aguardando nesse período aqui. Deixa eu localizá-lo de novo aqui, desembargador. Atenção, desembargador César. Deixa eu... Selecionado. Desembargador, estou fazendo a conexão. Nesse momento, só lembrando a todos vocês que a nossa live vai estar disponível durante 24 horas no Instagram e na sequência. Muito obrigada. Desculpe pelo sistema de conexão. Importante novamente. Nada, que isso. Eu que agradeço mais uma vez o convite. É uma honra participar desse. No Rio de Janeiro já existe um trabalho realizado nesse assunto de... Eu que agradeço mais uma vez o convite. A essa área empresarial. Como foi que a caminhada do tribunal de vocês, como foi que vocês começaram esse tratamento desses conflitos? Bom, o Tribunal de Justiça do Rio tem uma história antiga com a mediação, com os métodos consensuais de solução de conflitos. Antes mesmo da Resolução 125, que é de 2010, completa 10 anos este ano, em 2009 nós já tínhamos um núcleo de mediação, em seguida no PMEC, e já começamos naquele momento a desenvolver alguns projetos setoriais. Isso veio se desenvolvendo ao longo do tempo, temos projetos construídos para atendimento às áreas de família, para execução fiscal, as áreas empresariais, que foram um dos primeiros projetos que nós construímos junto com as 7 varas empresariais da comarca da capital. E, inevitavelmente, a grande transformação que acabou imprimindo uma celeridade, uma atuação um pouco mais forte na área empresarial, foi o processo de recuperação judicial da Oi, que foi um teste de estresse bastante agudo, tanto para o tribunal, para as atividades jurisdicionais comuns, quanto para o NUPEMEC, que acabou sendo um dos responsáveis pelo desenho do sistema, que resultou no uso da tecnologia e na instituição de uma fase preliminar ao processo de solução consensual de cerca de 45 mil credores naquilo que a gente entende que seja a maior recuperação judicial até hoje no país. Mais de 70 bilhões de reais e mais de 70 mil pessoas envolvidas. E a partir daí nós desenvolvemos então um projeto para atuação com uma formação especial de mediadores, de facilitadores
na atividade empresarial, então temos um corpo de mediadores especializados em direito empresarial, especializados na área empresarial, além de outros colaboradores, numa relação muito profícua com os demais atores do sistema de justiça, como a OAB, como o Ministério Público, e de modo que isso nos trouxe bastante experiência. E aí nós estamos dando esse passo mais ousado, mas seguindo as pegadas da iniciativa do meu querido amigo, desembargador José Laurindo, a quem eu quero agradecer e render todas as homenagens, e dizer de público que a iniciativa pioneira de instituição de um serviço voltado para atendimento às atividades empresariais, aos agentes empresários, aos agentes econômicos, foi do desembargador José Laurindo. Nós conversamos sobre isso há um tempo, eu então aguardei o desenvolvimento da ideia dele, e ele gentilmente me cedeu os atos que serviram de subsídio para nós editarmos o nosso ato, que foi entregue ontem à presidência, e em breve deve estar sendo apreciado pela alta administração do tribunal. O senhor atuou justamente no trabalho mais organizado, conflitos empresariais. O caso Oi foi um teste de estresse, né? Na verdade, nós fomos procurados pelo magistrado responsável pelo caso, que nos apresentou um cenário atípico, um pedido de recuperação judicial com cerca de, na época, 65 mil credores, e se nós imaginássemos que se cada credor fizesse um pedido de habilitação de crédito, cada um com seu advogado, e esse pedido recebesse uma impugnação e ele tivesse que dar uma decisão para cada um, nós teríamos o caos instalado no sistema de justiça que paralisaria exclusivamente por esse processo. Como nós já tínhamos tido uma experiência bastante dolorosa, com a recuperação judicial e posterior falência do caso Varig, que foi um aprendizado muito grande, eu devo exaltar aqui o magistrado responsável na época, o desembargador hoje aposentado, Luiz Roberto Ayub, que fez um trabalho brilhante. Então, com esse aprendizado, nós entendemos que era um momento oportuno para um passo adiante, na medida em que nós tínhamos, na iminência de entrada em vigor, tanto do Código de Processo Civil quanto da Lei de Mediação, regras gerais, sistematizadoras da autocompositividade, tanto processual quanto extraprocessual. Foi a partir daí que nós desenhamos um sistema e que envolveu a instituição por convenção processual entre os profissionais, entre os atores processuais, entre os sujeitos processuais, por convenção processual de uma etapa conciliatória por sistema tecnológico, com inteligência artificial, permitindo, então, a tomada de decisões pelos credores a partir dos parâmetros gerados pelo próprio sistema, alimentada por uma programação algorítmica baseada no desenho feito democraticamente a múltiplas mãos. Bom, desembargador, eu faço essa pergunta porque, obviamente, o caso também nos inspirou e nos ajudou o sistema alimentado por uma programação. Outra pergunta, desembargador, que é no sentido, aqui no Paraná, tem para a resolução dos conflitos, a presidência está sempre investindo nisso e nós temos a ação PROCON, a gente falou passada do SEJU esse SEJU de recuperação empresarial, temos o fazendário, quer dizer, existe uma busca, né, práticos pela sua trajetória no Rio de Janeiro. Agora, olha, eu costumo dizer o seguinte, nós vivemos um novo momento. O juiz mais antigo, o profissional do direito mais antigo, que foi forjado num outro contexto, eu, por exemplo, sou pré-Constituição de 88, eu fui forjado na Constituição de 67, nós trabalhávamos com um paradigma muito mais positivista, muito mais instrumentalista, de um direito muito fechado. O próprio magistrado é um profissional muito típico, ele trabalha sempre com o passado.
O juiz ele trabalha com os fatos passados que ele vai julgar, para tanto ele usa as leis já existentes ou os precedentes judiciais que necessariamente são passados, e poucos têm uma visão consequencialista ou pragmática do direito, ou consequencialista, de modo que eu costumo dizer que o juiz é um profissional que anda para frente olhando para trás, olhando pelo retrovisor. Isso vem até cerca de 2010, quando entrou em vigência a Resolução 125, que tem um caráter normativo e prescritivo. A sociedade brasileira ela mudou muito desde que o Brasil se integrou ao mercado globalizado e passou a adotar o mesmo modelo de desenvolvimento econômico e social, baseado na produção, distribuição, circulação e consumo de bens de massa. Então, nós nos tornamos uma sociedade de massa por integração a esse fenômeno da globalização. É óbvio que, em seguida a esse novo modelo de desenvolvimento do Brasil, os conflitos surgissem na mesma proporção industrial de produção de bens e serviços. E nós não tínhamos uma estrutura nem regulatória, nem dissuasória dos conflitos, senão o próprio judiciário, o que levou as demandas a serem apresentadas diretamente aos juízos e tribunais, provocando um esgarçamento da estrutura judiciária, iniciando pelo sistema de juizados especiais, que era um órgão da justiça mais próximo daquela realidade que estava da realidade das pessoas que estavam se tornando consumidoras de massa. Logo depois, isso transborda, isso exorbita do sistema de juizados para o sistema geral do judiciário. A gente está travando um pouquinho aqui. Muita dificuldade de lidar com isso, não por outra razão. Em 1988, quando a Constituição entrou em vigor, para 28 milhões de processos. Algo inimaginável em qualquer país do mundo. Nós temos o maior acervo de processos em estoque do mundo. Bom, diante disso, as alternativas encontradas por um judiciário ainda de um paradigma anterior foi a especialização, a criação de mais órgãos, a convocação de mais juízes, de mais servidores e a digitalização, que ainda não é a informatização plena como nós conhecemos hoje, com o auxílio da inteligência artificial. Isso ajudou bastante, mas não resolveu o problema. A tendência continua sendo a de um crescimento inercial por ausência de uma instância prévia ao judiciário capaz de absorver, tratar e resolver as demandas surgidas, principalmente nas relações de consumo, que atendem por mais de 30% das nossas demandas. O restante fica por conta das execuções fiscais que chegam e dos litígios envolvendo a esfera pública, né, os órgãos públicos, que chegam a perto de 40%. Portanto, essas iniciativas que surgem agora se dão a partir de um novo sistema que é formado lá atrás, há 10 anos, pela Resolução 125 e, mais recentemente, pelo Código de Processo Civil e pela Lei de Mediação. Temos, então, um subsistema, o subsistema da autocompositividade. E isso provoca uma revolução. Por quê? Porque, pela primeira vez, o Judiciário recebe a incumbência de conceber, implementar e executar uma política pública de âmbito nacional, que é a política pública da pacificação e da consensualidade. É natural que isso surja no Judiciário, porque é lá que estão os conflitos. E os juízes são os principais protagonistas dessa nova ordem. A política pública da consensualidade, ela reclama de nós uma versão nova. Os juízes não são mais os donos do processo, nem o processo é um instrumento da jurisdição. As partes assumem um protagonismo enorme, porque elas podem exercer na sua plenitude a democracia do processo através da participação efetiva, com a consideração do juiz dos seus argumentos, mas mais do que isso,
logo no início do processo, e mesmo antes, há uma derivação do procedimento litigioso para o procedimento autocompositivo. O Código de Processo Civil e a Lei de Mediação preconizam isso. Dizem até que é preferencial que se faça antes do próprio processo. E eles dão ferramenta para que as partes façam isso. Então, a grande chave de modificação desse contexto são os advogados. Os advogados é que são os verdadeiros agentes de transformação, porque são eles que detêm a primeira impressão do conflito, que pode ou não ser transformado em litígio judicial. Então, os advogados, com a mudança de mentalidade rápida que está acontecendo e com o auxílio da tecnologia, se dão conta de que é melhor resolver um conflito ainda no seu nascedouro, com ampla participação dos interessados e com uma elasticidade que o próprio processo não prevê, mas que os mecanismos autocompositivos têm como essência o tratamento objetivo e subjetivo da lide, do conflito, permite que as partes desenhem em conjunto uma solução cujo prognóstico é melhor, porque atende com mais satisfatividade aos interesses individuais e cria uma perspectiva de maior segurança e perenidade dessa nova relação. O judiciário começa a fazer isso através dos sejusques, incentivando essas medidas e articulando com os outros atores sociais iniciativas voltadas para a consensualidade. Alguns personagens do judiciário brasileiro são expoentes nesse sentido. Um deles, sem dúvida, é o desembargador José Laurindo, pela sua atuação não apenas como magistrado e também não apenas como gestor de um tribunal do porte do Tribunal do Paraná, mas pela sua atuação interinstitucional, seja no Fórum Nacional dos Juizados Especiais, seja no Fórum Nacional de Mediação e Conciliação, e seja como professor e acadêmico, com uma produção de altíssima qualidade. Assim como o desembargador José Laurindo, nós temos um grupo de magistrados e demais profissionais do direito que, digamos assim, puxam a dianteira essa política pública. Não é por outra razão que uma iniciativa dessa natureza, que o Estado do Rio adota, teve como iniciativa uma ideia discutida a partir do desembargador José Laurindo, querido amigo a quem eu mais uma vez homenageio. Então, é nesse sentido que nós vislumbramos um novo momento para o judiciário. A gente está num momento de crise agora. Mas veja, neste momento de crise é que nós estamos encontrando os caminhos. Nós estamos aqui dialogando exatamente acerca de possíveis soluções que sejam incorporadas na rotina do cidadão e no próprio sistema de justiça. Então, a crise tem essa virtude, de abalar nossas estruturas, nos tirar da zona de conforto e fazer com que nós empenhemos nossos esforços na conquista de resultados melhores, que eu acho que é o que a gente está tentando fazer. Muito obrigada, foi uma verdadeira aula que nós pudemos ter aqui agora com o senhor. Imagina. Já está agradecendo pessoalmente a participação. Imagina. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tá? Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez. Foi um prazer estar aqui com vocês. E até uma próxima oportunidade. Muito obrigada mesmo, desembargador. Enquanto a gente vai finalizando aqui a conexão com o desembargador, eu vou só reforçando que a nossa live ela fica 24 horas disponível aqui no Instagram, mas na sequência ela vai estar disponível no nosso canal do YouTube, perdão. Gostaria de registrar aqui algumas presenças. O Dr. Lucas Leonardo Priori, de Umuarama, está nos acompanhando. O Dr. Anderson Ricardo Fogaça acabou aqui de agradecer ao desembargador César, mas eu fiz aqui um agradecimento também em nome do desembargador José Laurindo. Agora a gente vai para mais uma participação, a última do nosso dia, para falar um pouquinho mais a respeito do nosso Sejusc de recuperação empresarial aqui no estado do Paraná. Doutor Antônio Evangelista de Souza Neto, então é da comarca de Francisco Beltrão. Doutor Antônio, Francisco Beltrão deve ser a comarca que vai iniciar esse serviço, né, de recuperação empresarial. Como que isso está sendo feito? A gente está num momento de organização, né, desse novo Sejusc. Como que isso deve funcionar aí na comarca? Bom, Marília, primeiro eu quero
agradecer a oportunidade. Eu sei que o nosso tempo é muito curto e os agradecimentos acabam tomando todo o tempo, mas eu não posso deixar de agradecer, embora eu acredite que a melhor forma de você deixar alguém descontente é agradecer, porque você sempre esquece de alguém, né? Mas eu quero deixar um abraço especial para o embargador Zé Laurindo, que confiou esse projeto aqui para a gente, Francisco Beltrão. Ele é um visionário. O embargador Zé Laurindo sempre está à frente dos projetos que a gente imagina que podem dar certo. Então, é assim que nós já tivemos a impressão de que a crise ia tomar proporções muito maiores do que naquele momento a gente acreditava, nós num acréscimo espantoso do volume de demandas em empresas, sobretudo no interior. E aí, então, surgiu esse projeto, mesmo com a dificuldade de fazer a votação física no Tribunal do Paraná, o desembargador Zé Laurindo, com apoio do desembargador Xisto, aliás, está me ouvindo? Desembargador Xisto, presidente do tribunal, aniversário dele hoje, mandar um abraço, tomaram as providências necessárias e conseguiram votar de modo remoto a aprovação do Sejusc. Então, veja, em meio a essa crise sanitária imensa, a pandemia, o projeto caminhou, a equipe da segunda vice-presidência extremamente eficiente. Eu lhe cumprimento também, Marília, porque você fez parte de tudo isso, está fazendo parte, né? Você é uma guerreira que está com a gente nisso aí. Então, no meio dessa loucura toda, conseguimos aprovar o projeto, publicou ontem no Diário Oficial. Amanhã já começaremos a atender os empresários de Francisco Beltrão. Então, só para agradecer primeiramente a essa oportunidade, nós esperamos que esse Sejusc renda muitos frutos positivos aqui para a comunidade do Sudoeste e que sirva de inspiração também para outros colegas em outros estados. O desembargador César Cury aí também, com certeza, vai levar isso adiante. Deixo meus cumprimentos a ele também. E eu espero que a gente consiga, daqui a algum tempo, avaliar positivamente o nosso projeto. Doutor, o senhor trabalhou na elaboração, né, desse projeto. Podia explicar um pouquinho para a gente como é que ele se enquadra nessas recomendações do CNJ, como que ele vai auxiliar os pequenos e os grandes empresários? Veja bem, Maria, há algum tempo já havia um certo consenso sobre a possibilidade de se aplicar os métodos de solução de conflito para questões empresariais. A discussão estava em torno se nas recuperações judiciais ou nas falências seria possível adotar esses métodos, essas metodologias para solução, composição pacífica de conflitos. O CNJ recentemente recomendou, na recomendação 58, que fossem adotadas, sim, essas técnicas de superação consensual de conflito, inclusive nas demandas de recuperação judicial. Seguindo essa tendência, a recomendação 63 também veio no mesmo sentido. Então, hoje, nós entendemos de modo muito tranquilo de que as recuperações judiciais Estou ouvindo, tá travando um pouquinho a imagem. Pode seguir que o áudio tá correto. Então, as recuperações judiciais, os processos recuperacionais, eu vou usar aqui só um parênteses. Mediação, conciliação, negociação são categorias distintas. Do ponto de vista epistemológico, científico, são categorias distintas. Elas são espécies do gênero métodos de solução de conflito. Então, vou usar aqui arbitrariamente a expressão mediação e conciliação, embora, do ponto de vista técnico, sejam expressões distintas. Mas uma característica comum a todos os métodos é de que as partes não precisam necessariamente procurar a resposta na vontade de um terceiro. Elas não precisam que um terceiro diga qual é a melhor solução que elas devem tomar. Quando você vai ao Poder Judiciário, o magistrado recebe os fatos, recebe o argumento das partes e ele diz o direito. Ele diz o que deve ser feito. Nos métodos de solução consensual de conflito, o próprio nome diz,
as partes procuram chegar a um acordo, ou seja, superar aquele conflito, aquela dissidência, aquele desgaste, procurando por elas mesmas a melhor solução. Então, elas, exercendo a sua autonomia privada, a sua capacidade emancipatória, elas mesmas vão resolver o problema. E, tá ouvindo? E na recuperação social, como há envolvimento de muitos credores, e claro, há o interesse público, a função social da empresa está no jogo da recuperação judicial, essa discussão ganhou muito fôlego. Mas o que a gente tem que pensar é o seguinte: os empresários, eles precisam se manter no mercado. A manutenção do empresário no mercado é fundamental para a sociedade. Eu sei que tem muitos colegas aí, muitos amigos nos vendo que não são da área do jurídico, mas a gente fala que a empresa exerce uma função social. Por que a empresa exerce a função social? Porque o empresário não busca só o lucro. Ele produz emprego, produz renda, ele pratica fatos que são objeto de incidência tributária. Enfim, para a saúde, para a vitalidade da economia, a manutenção da atividade empresarial é essencial. Muitas vezes o empresário passa por dificuldades e sozinho ele não consegue resolver. E aí, então, é preciso que haja uma solidariedade, que os credores, que a comunidade, de modo geral, divida ou então solidarize, dissipe essa situação de crise. Então, o que eu faço? Eu digo para o credor: olha, eu não posso lhe pagar 100%. Se eu lhe pagar 100%, eu vou ter que fechar. Você prefere que eu feche definitivamente ou você prefere me dar um desconto de 30%? Então, às vezes, o credor sacrifica um pouco para facilitar a vida do empresário e permitir que ele fique no mercado, favorecendo a sociedade do modo geral. Então, de uma maneira bem simplista. Então, por isso que as composições, a mediação, a conciliação, ela permite que os empresários consigam transigir com seus credores e, a partir dessa transação, ou dessa composição, se mantenham no mercado. O que o Sejusc de recuperação empresarial vai permitir? Vai permitir que o empresário, antes de ingressar com ação judicial, um pedido judicial de recuperação judicial, ele teste, faça um ensaio, convide os seus credores e, no âmbito pré-processual, antes do processo, tente negociar suas dívidas com os credores. Se não conseguir, muito bem, vai seguir a sua vida. Pode ser que, eventualmente, alguém peça a sua falência, pode ser até que ele peça depois a recuperação judicial. Pode ser, inclusive, que ele peça a recuperação judicial e o magistrado entenda que não é o caso e aí vai decretar a falência. A questão é, se eu ingresso em juízo já com um pedido de recuperação judicial, eu corro o risco de fazer um pedido de recuperação e receber uma decretação de falência, de modo bem simples. No âmbito pré-processual, na plataforma do Sejusc, o empresário vai poder tentar essa negociação com seus credores e, se não conseguir, ele não vai ter necessariamente, por ter procurado o Sejusc, decretado a falência. E não vai ter o desgaste financeiro, temporal, emocional e até da própria imagem perante a sociedade, porque não vai estar submetido a um plano de recuperação judicial. Então, a grande vantagem do Sejusc recuperação empresarial é essa: permitir que o empresário, independentemente de se valer da recuperação judicial ou mesmo extrajudicial, tente recompor o seu equilíbrio econômico-financeiro. Eu ia complementar, mas acho que você tem uma pergunta, né? Isso, doutor. Eu vou aproveitar esse momento que a conexão foi estabelecida. Pois não, Marília. Vou primeiro aqui agradecer a presença da equipe da Unipar de Francisco Beltrão, que eles estão nos acompanhando aqui na live. O desembargador Mário Hamidoff também está nos acompanhando. Aproveito para pedir desculpa novamente por esse probleminha de conexão que a gente teve e já vou emendar aqui com algumas perguntas que a gente está recebendo, doutor. Muita gente já está querendo saber como que esse Sejusc vai funcionar na prática. Isso mesmo, o desembargador está nos assistindo. Como esse Sejusc vai funcionar na prática? Algumas pessoas estão perguntando aqui como que é feita essas audiências com os credores. É um de cada vez? É uma audiência com várias pessoas? Que tipo de credores participariam desse procedimento, doutor? Doutor, me ouviu?
ouvi em partes, mas eu acho que eu compreendi como é que vai, como é que o Jesus vai operar, como é que vai se dar a operação do Sejusc aqui Beltrão, é isso, né? Isso, como que vão ser Tá feitas essas cortando muito, audiências? tá cortando. Então, nossa conexão está complicada. Mas, doutor, pode ir respondendo para a gente ouvir como que vai funcionar na Tá me ouvindo? A gente responde cada um. Pode falar, doutor. Ótimo. Essa foi uma questão que gerou muita dúvida, muito questionamento, mas nós conseguimos esclarecer. Veja, esse Sejusc não vai ter o mesmo papel que os demais Sejuscs têm. Por isso que o projeto que o desembargador Zé Laurindo trouxe aqui do Paraná é um projeto pioneiro. Por quê? Só vai poder participar desse ambiente de negociação, isso no âmbito pré-processual. O âmbito processual é outro. No âmbito pré-processual, aqueles empresários que, em tese, teriam condições de submeter a um processo de recuperação judicial. Empresários que, do ponto de vista jurídico, reúnem, ainda que de maneira genérica, as condições para pretender a recuperação judicial. O regime jurídico falimentar da Lei 1181 de 2005, ele é um regime restritivo. Ele não se aplica a todos os agentes econômicos, nem mesmo a todos os sujeitos que exercem empresa. Porque existem alguns requisitos. Por exemplo, para você pedir recuperação, você tem que ser um empresário registrado, empresário regular registrado na junta comercial. Você tem que demonstrar que vem exercendo a sua atividade empresarial de forma regular nos últimos 2 anos. Você tem que demonstrar que nos últimos 5 anos você não foi beneficiado pelo plano de recuperação judicial. Você tem que ter uma regularidade contábil, tem que ter os livros todos regulares. Além disso, você tem que demonstrar que está em situação de crise econômico-financeira. Alguns sujeitos, ainda que exerçam atividades econômicas de caráter relevante para a sociedade, eles estão fora do âmbito da tutela jurídica da recuperação. Um exemplo muito marcante é do exercente de atividade rural que não tem registro na junta comercial. Os chamados rurais sem registro na junta comercial. Se eu exerço a atividade rural, muitas vezes com um impacto significativo no contexto econômico, mas não tenho registro na junta comercial, eu não sou considerado empresário, pelo menos do ponto de vista jurídico. O Código Civil, lá no artigo 966, ele faz um direcionamento ao intérprete dizendo quem é que não é empresário. Mas, enfim. Nesse caso, ele não poderia pedir recuperação judicial. Mas, como ele exerce uma atividade econômica importante, significativa, aqui no Sejusc Recuperação Empresarial, ele vai poder participar. Então, os critérios básicos são os critérios da lei de recuperação. Ou seja, você tem que preencher os requisitos para, em tese, pedir recuperação. Porque o que a gente quer aqui é evitar a judicialização, evitar a propositura da demanda. Se ele não poderia propor a demanda, necessariamente não se tem o que evitar. Concorda? Então, a gente vai exigir que ele tenha, pelo menos, os mínimos requisitos. Mas, além disso, ele vai ter que demonstrar que está em uma situação de crise econômico-financeira. Um critério que vai ser levado em conta é o critério de perda do faturamento com relação ao mesmo período do ano anterior. Então, se nesse mesmo período, no ano anterior, ele tem um faturamento significativamente maior do que ele tem hoje, isso quer dizer que a situação dele não está bem. É um indício de que ele está em crise. Claro, o momento que a gente vive já, de certa forma, induz a presunção de que há crise. Mas é possível, em tese, de que o sujeito não esteja em crise. Por isso ele tem que demonstrar que está em crise. Repito, requisitos da recuperação judicial, ainda que não seja empresário, se exerce atividade econômica relevante, por exemplo, os rurais, vai poder acessar a plataforma de negociação do Sejusc e depois demonstrar que está em crise. O empresário tem que demonstrar, pelo menos, na regularidade contábil dele, nos livros, que tem muitos devedores, que está com contas atrasadas, enfim. Se ele demonstrar todos os requisitos, nós vamos, então, colher uma lista dos credores que ele pretende convidar
para participar da negociação. É interessante que ele já apresente, para facilitar o diálogo, quais são os termos das propostas que ele vai sugerir. Por exemplo, deságio, se houver pagamento de um determinado cumprimento do contrato, eu devo para o empresário 100, daqui a 30 dias. Né? Se daqui a 30 dias eu pagar 90, tá tudo bem? Você dá um desconto de 10%? Ou então, olha, tem que fornecer produtos em 45 dias, vamos deixar para fornecer em 90 dias. Enfim, ele vai já apresentar o que ele pretende oferecer para o credor dele. Desconto, dilação de prazo, suspensão do contrato, enfim, diversas modalidades de superação. Se a gente já tiver essa informação, a gente comunica ao credor e diz, olha, o empresário está aqui, está numa situação de crise, e ele oferece essas propostas. Os credores, então, agora não podem vir fisicamente, mas quando puder, virão fisicamente, sentaremos numa mesa, não necessariamente o juiz, mas os mediadores, né, os conciliadores, e vão tentar ajustar esse conflito, essa discussão. Após a resolução de parte ou de todos os conflitos, isso vem para o magistrado homologa por sentença, e aí as partes continuam a sua vida. Se, eventualmente, o empresário não conseguir nenhum acordo, que é muito difícil, né? Imagina chamar 10, 15, 20, nenhum desconto. Se ele não conseguir nenhum desconto, tudo bem. Se encerra o procedimento, o processo conciliatório, né? E aí as partes podem, a qualquer tempo, procurar tutela jurídica, ingressar com a ação, o próprio empresário pode ingressar com a ação. Mas repare, Marília, imagine só, no exemplo que eu dei, o empresário tem 10 credores. Telefonia, fornecimento de insumo, prestação de serviço, enfim, 10. Para ele rever esses contratos, ele teria que entrar com 10 ações, 10 demandas judiciais, 10 petições, 10 ações, 10 custas processuais, o que é muito oneroso. Né? Aqui não. Se ele tiver 50, ele vai ingressar com um único pedido e vai pagar apenas as custas mínimas do Sejusc. Não é legal falar de valor, mas não chega nem a R$200. Né? Claro, nós poderíamos, olha, vamos cobrar custas judiciais para cada um dos credores. Isso seria inviável. Então, mais um incentivo do tribunal para que os credores procurem e resolvam seus problemas. Agora, se o empresário não quiser seguir o Sejusc recuperação judicial, ele pode a qualquer tempo pedir a recuperação judicial. Aqui não há nenhum tipo de prejuízo para o empresário que desiste do procedimento, nem para o credor. As partes têm plena liberdade. Aliás, uma das características essenciais dos métodos alternativos de solução de conflito é justamente essa: a preservação da autonomia da vontade das partes. E eu espero muito que os empresários utilizem esse recurso e, claro, procurem o Sejusc. Só para finalizar, eu disse, mais adiante faremos esses encontros fisicamente, mas agora já faremos os encontros de modo remoto. Eu acredito que depois dessa pandemia nós vamos sair muito diferentes do que nós entramos. A forma de comunicação vai ser outra no mundo, as pessoas vão começar a aceitar a distância física, né? As pessoas vão começar a trabalhar de modo remoto, vão começar a perceber que podem ser produtivas e eficientes, ainda que estejam trabalhando na própria casa. Né? Enfim, e aí a gente vai fazer isso tudo virtualmente, por enquanto, virtualmente. Então, amanhã, já vou disponibilizar, inclusive, aqui para o pessoal, o e-mail. Amanhã, se o empresário reunir essas condições, fala com o seu contador e ingressa com esse pedido, pode ser que na semana que vem ele já tenha credores negociando com ele, já resolva o seu problema, já possa dormir em paz, porque vai estar mais tranquilo com essa crise. Não sei se eu entender. Procurei uma linguagem. Tem muita gente aí que está curiosa, e às vezes não é da área do direito, e quer entender como é que faz. A questão é, Marília, quanto mais informal, melhor. O Sejusc, o Desmasos Laurindo, ele sempre diz isso, e como eu disse, o Desmasos Laurindo é um visionário. O Sejusc é um espaço para que as pessoas venham porque elas gostam
de vir, porque elas querem vir, e fiquem porque elas gostam de ficar. Exatamente. Generoso, amplo, informado, Quero... sem gravidade, solenidade. O ambiente processual é muito duro. O fórum é um ambiente muito penoso, é muito sofrido. Estou aqui no fórum, estou aqui no meu gabinete, mas é um ambiente grave, porque você vê pessoas sofrendo, você vê mãe chorando porque tem preso, você vê as pessoas desesperadas por dívidas, enfim. Não é um ambiente que você gosta de vir para passear. O Sejusc não, você vai lá para resolver a tua vida, resolver teus problemas, tirar um peso que que tá te incomodando, que está tirando sono, sem nenhum tipo de compromisso. Essa ausência de compromisso de ir ou de sair é que faz com que as pessoas, às vezes, até resolvam melhor os problemas do que resolveriam se fosse no processo judicial. Compreende? Eu quero aproveitar esse momento que a gente está conseguindo uma conexão, a gente está avançado aqui na nossa live, mas eu vou fazer 3 perguntas aqui, já em uma, emendar para o senhor responder. As pessoas estão bem curiosas, querendo saber como que vai funcionar esse Sejusc na prática. Então, eu tenho algumas perguntas aqui. Primeiro, será formado um plano de recuperação para essas empresas no Sejusc? Segundo, o administrador judicial, ele vai participar dessa mediação? O desembargador Hamidoff mandou essa questão. E, por final, para a gente finalizar, se os credores eles vão ser intimados para comparecer dessas audiências e se o não comparecimento vai gerar alguma penalidade. Sobre essas questões, doutor. Quero deixar um abraço para o meu amigo, meu irmão, desembargador Mário Luiz Hamidoff. O desembargador Hamidoff é um amigo, como o desembargador Zé Laurito também, como se fosse um irmão, sempre acreditou nos meus projetos. Temos algumas publicações juntos. Um abraço, desembargador Hamidoff, muito obrigado. Aliás, tem um trio aqui, né? O desembargador Ramon, que é um gênio do direito empresarial, do direito societário, brilhante. Eu tenho muito assim, carinho, muito afeto pelo desembargador Ramon, pelo desembargador Hamidoff e pelo desembargador Zé Laurindo, que são os 3 aqui que estão próximos. São vários, mas são 3 pessoas especiais que moram no meu coração. Chamo ele de Master, que é um mestre, né, Master? Bom, a questão é a seguinte. Não devemos confundir o âmbito pré-processual com o âmbito processual. Aqui, nós estamos falando de negociações pré-processuais, antes de um processo de recuperação judicial. Na resolução de conflitos pré-processual, as partes ainda não têm necessariamente a obrigação de submeter a nenhuma orientação judicial de maneira coercitiva. Por exemplo, ela não tem que apresentar necessariamente documentos em prazos específicos. Não há necessidade de apresentar o plano de recuperação judicial no prazo lá de 60 dias, depois do deferimento. Não tem isso. Não tem administrador judicial para gerir a recuperação. Porque a gente fala em recuperação, mas tecnicamente o que tem aqui não é recuperação. É para resolver problema de crise. Não é um processo de recuperação judicial. Agora, após a propositura de uma ação, reunião de documentos, o juiz recebeu, deferiu o processamento da recuperação judicial, nomeou o administrador, aí sim o empresário já tem uma responsabilidade. Tem que entregar o plano no determinado prazo, tem que cumprir algumas orientações do juiz. Esse plano vai ser submetido a um conjunto de credores, que a gente fala que é a Assembleia Geral de Credores. São os credores que vão dizer se o empresário pode ou não se recuperar. Né? Em alguns casos, se o credor dizer que ele não pode, o juiz vai ter que decretar a falência. Em alguns casos, o juiz pode até não decretar, mas não vem ao caso. Enfim, se há um processo de recuperação judicial, aí você tem que submeter a todo o rito, a toda a formalidade lá da Lei 11.101. Aqui não. Aqui, como eu disse, na mediação, na conciliação, a parte pode desistir a qualquer momento. Agora, após a realização da formalização do acordo, formalizou o acordo, aí sim ela está comprometido àquele acordo, porque é uma sentença que homologou, um título executivo judicial que homologou aquele acordo. Agora, por enquanto, ainda não temos isso. Aliás, eu tenho um processo de recuperação judicial aqui, que antes da pandemia eu já tinha determinado a aplicação da recomendação 58 do CNJ, pedindo para que fosse aplicada as técnicas de mediação e conciliação para minha recuperação, que já está tramitando. É processo. Nesse caso, o administrador já foi intimado,
né? Os credores vão ser intimados, já teve a Assembleia Geral de Credores, né? Enfim, se eventualmente a recuperação já estiver deflagrada, aí o Sejusc vai operar, mas de outra forma, com a participação dos credores, com a participação do administrador judicial. Vamos supor que o empresário sugere a alteração do plano de recuperação judicial. Não basta que 2, 3 credores, ou o juiz, ou então o conciliador do Sejusc aceite a modificação do plano. Eu preciso submeter esse plano modificado à Assembleia Geral de Credores. Então, não confundam o plano pré-processual, em que não há ainda obrigações, deveres, né? Estou dizendo de modo geral, com o plano processual. Já há uma recuperação judicial tramitando, o juiz já determinou o processamento da recuperação judicial, aí sim, lá eu vou ter administrador, vou ter eventualmente Ministério Público, vou ter eventualmente Assembleia Geral de Credores, Comitê de Credores, e é outro cenário. Mais complexo, claro, mas não vai deixar de ser também um ambiente para a aplicação das regras de composição. Então, o Sejusc vai ser pré-processual e processual. Por enquanto, vamos operar no pré, até porque aqui a única recuperação em que eu determinei a aplicação não pôde ainda se realizar porque os prazos estão suspensos, as audiências, os atos físicos não podem ser realizados, enfim. Na verdade, uma medida de urgência para salvar o empresário que está com uma água no pescoço. Aqui no interior tem muito empresário fechando as portas. Então, o desembargador Zé Laurindo, sensível a esse apelo que eu fiz para ele, desembargador, vamos fazer, vai dar certo. Olha, isso é difícil, mas você acha que vou? Olha, vamos fazer. Para quê? Para socorrer o empresário, para dar uma mão. O tribunal precisa dar uma mão para o empresário. Então, olha, propõe a ação e vamos seguir adiante. Não adianta. A gente precisa também contribuir com a sociedade, ainda que seja abrindo um espaço para que os empresários realizem as suas negociações. Então, é uma medida de urgência. Logo adiante, vamos criar uma plataforma virtual. O sujeito não vai precisar mandar o e-mail para o Sejusc aqui, vai poder entrar na plataforma, vai construir o diálogo com o seu credor na própria plataforma, né? Mas, de certa maneira, viu, Marília, eu acho até bom a gente não usar diretamente esta plataforma, porque ainda vai restar um pouco de pessoalidade, esse contato pessoal com o credor, né? Com o empresário, enfim. Sim. Acho que vai ser válido. Estou muito esperançoso, muito esperançoso. Eu já quero agradecer desde já a participação do senhor, agradecer por ter provocado a segunda vice-presidência para que a gente pudesse lançar um projeto como esse, num momento de suma importância para todos os empresários. A gente está num momento de crise econômica muito sério, mas obviamente a gente vai poder ajudar muita gente daqui para frente, né? Quem tenha crises futuras também. Doutor, a gente tem várias outras perguntas, nós vamos deixar elas guardadas aqui, a nossa equipe vai entrar em contato com o senhor novamente para que a gente faça a resposta de todas elas, não vamos deixar ninguém aí com dúvidas, e vamos fazer um material bem alinhado, como que esse novo Sejusc vai funcionar aí, a gente está falando em primeira mão, já em Francisco Beltrão, isso vai entrar em funcionamento já nessa semana. Doutor, quero parabenizar o senhor por essa iniciativa, agradecer a sua presença. O desembargador José Laurindo de Souza Neto está agradecendo. Doutor Anderson Fogaça também. Obrigado. Muito obrigada, doutor Antônio. Obrigada pela participação. Alegria. Poxa, muito obrigada, doutor. Uma alegria a todos. Parece aquele negócio do Silvio. Último tchau. Um agradecimento especial. Prefeito Kleber Fontana, aqui de Beltrão. Ontem eu estive com ele na prefeitura, fui lá falar, me recebeu, expliquei do projeto, pedi apoio à prefeitura, apoio à associação comercial, e eu tive um apoio irrestrito, mas até pelo desembargador Zé Laurindo, vou falar, viu? Cheguei lá falando em nome dele, as portas se abriram. Mas, brincadeiras à parte, a prefeitura nos apoiou, a associação nos apoiou, a comunidade beltronense é muito solidária. Então, quero registrar aqui o meu agradecimento a todos os amigos que acreditaram no projeto e que estão colaborando com isso. Muito obrigada, doutor. Obrigada por todos os magistrados, todo mundo que nos acompanhou. Eu vou fazendo aqui, vou desconectando, doutor, para a gente finalizar essa live. Agradecendo a presença de todos vocês, nos desculpando pelas conexões aqui, tivemos alguns probleminhas de conexão.
Mas agradecemos a presença de todos vocês. Essa live vai estar disponível no YouTube da Segunda Vice-Presidência. Acompanhe todos os nossos canais nas redes sociais, no site, no YouTube, para que a gente volte a conversar sobre o assunto. A gente com certeza vai fazer um material bem completo sobre esse Sejusc de recuperação empresarial para tirar as dúvidas de todos vocês. Muito obrigada e até a próxima.